Nós temos aqui o meu irmão Carlos Bruno, ex-venerável da minha loja, e um ex-venerável também de outra loja, um nosso companheiro e nosso irmão William de Oliveira, que está na sala. Acredito que tem outros irmãos que eu não conheço. Carlos Bruno, o Diego está com a camisa do Flamengo, é da nossa loja? Foi iniciado recentemente. É o aprendiz, né? É o nosso aprendiz, isso. Boa noite, hoje só não é do Flamengo, não, tá? Olha só, Francisco Wilson, abre a reunião, por favor. Calma, fica quieto. Companheiros, boa noite. Declaro aberta a 29ª reunião plenária do Rotary Clube de Copacabana no período rotário 2021-2022, dando boas-vindas aos companheiros, convidados e rotarianos visitantes. Solicito uma saudação à bandeira nacional. A palestra de hoje é os corpos dossos maçônicos, as disciplinas do século XVIII aplicadas aos maçons do século XXI. Isaac, não fica curioso que o meu palestrante não vai falar o segredo da maçonaria, tá? Eu convido o primeiro diretor de protocolo, William de Oliveira, para o protocolo da reunião. William. Boa noite a todos, companheiros e companheiras. Boa noite. Na tribuna, William de Oliveira, classificação tabelionato, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo da noite. Hoje estamos realizando a 29ª reunião ordinária do ano rotário 21-22, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Shekhar Mehta, do Rotary Club de Calcutá, Manhattan, Distrito 3291, na Índia. E como governador do nosso distrito, 4571, o companheiro do Rotary Club Copacabana, Cláudio Maurício Zinger. E como presidente do nosso clube, o companheiro Francisco Wilson Alves Feitosa. O lema do atual período é servir para transformar vidas. Nossa mesa presidencial está assim composta. Ao centro, o presidente 21-22, Francisco Wilson Alves Feitosa. À direita do presidente Francisco Wilson, o convidado e palestrante Carlos Bruno. E à esquerda do presidente Francisco Wilson, este que vos fala. Estou bem à esquerda, viu, cara? Assim, do ladinho do coração, tá bom? Presidente, lhe devolvo a palavra. Francisco Wilson, fala que o nosso companheiro William foi presidente também do clube, tá? Ele já falou. Que você foi presidente? Tudo bem. O nosso companheiro William e meu irmão foi presidente do Rotary Clube do Copacabana e é ex-venerável da loja que ele é... Qual é a loja, irmão? Fratellanza Italiana. Fratellanza Italiana. Que fica no Palácio Lavradio. Companheiros e companheiras, quero dizer que a próxima reunião do dia 14 foi transferida para o dia 15, terça-feira, que será no Hotel Hilton, na Avenida Atlântica, com Princesa Isabel. E nós vamos prestigiar
o presidente de RI. E na outra segunda-feira, dia 21, será presencial no Hotel Melt. Contaremos com a presença de todos. Eu agora convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo da noite. Isaac. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Isaac Adid, sócio representativo do Rotary Clube de Copacabana, na antiga categoria de roupas femininas representação. O companheirismo hoje vai falar aqui dos aniversariantes do mês. Eu deixaria para a próxima reunião, mas como não teremos a próxima reunião virtual, então, a seguinte será presencial já no dia 21, eu vou anunciar os aniversariantes do mês de fevereiro, que são justamente no dia 21, Cleonice Barros de Macedo da TUM, e dia 22, o nosso companheiro presidente Francisco Wilson Feitosa. A eles os nossos parabéns e dizer para o Francisco que ele hoje deve estar fechando com chave de ouro o assunto maçonaria no nosso clube, já que ele é tão atuante e a gente já conhece bastante. Então, eu acho que o Carlos vai fechar bonito hoje o assunto maçonaria no clube, né, Francisco? A todos, uma boa reunião e obrigado. Volta a palavra, presidente. Obrigado, Isaac. Exatamente. Estou muito feliz que eu consegui trazer para a palestra de hoje o meu irmão, ex-venerável, como eu já falei, e tem outros irmãos na sala. O palestrante de hoje, ele só tem um defeito. Ele é vascaíno. Antenou? Não, ele ganhou o dia, porque eu também sou, Carlos. Abre o microfone do Carlos, Bruno, Cleonice. Ele próprio vai abrir, pode deixar. Vascaíno. O Carlos Isso Bruno aí, é gente boa, Carlos. quase que puxou meu time, né, Davi? Mas o nosso time continuou de cima. O Carlos Bruno, ele costuma cobrar por essas palestras, ele cobrou em Brasília $5.000, mais barato que os palestrantes do Antenor. Como ele é meu irmão e é da minha loja, ele não vai cobrar nada dessa palestra, né, Carlos Bruno? Só hoje. Então, vou falar o currículo do Carlos Bruno é muito extenso, mas eu vou resumir para ganharmos tempo na palestra dele. Carlos Bruno, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, formado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é servidor público do quadro permanente do Estado do Rio de Janeiro há 20 anos. Possui 10 anos de sólida experiência na área de contratações e gestão pública. Trabalhou em diversos órgãos e entidades, destacando sua atuação como diretor-geral de Administração e Finanças da Secretaria do Estado de Fazenda, Cefaz, e superintendente de administração na empresa pública Central Logística. Em sua trajetória, ocupou demais cargos de coordenação de contratos e de gestão de serviços no Rio Previdência e de assessor especial do secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Atualmente exerce a função de diretor de gestão interna no Instituto de Rio Metrópole, autarquia estadual sob regime especial que atua como órgão executivo da região metropolitana do Rio de Janeiro. É mestre instalado venerável da minha loja União Escocesa no período 2017-2019,
da loja União Escocesa número 105, filiada ao Grande Oriente do Brasil. Eu convido o Carlos Bruno para continuar, para iniciar a sua palestra. O microfone é todo seu, microfone virtual, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Presidente Feitosa, como é que a gente chama lá carinhosamente lá na LUI. Eu vou compartilhar a tela. Eu tenho uma apresentação rapidinha aqui para a gente, só para ilustrar, tá? Vocês estão vendo? Perfeito, Carlos. Tá ótimo. Bom, primeiro, desejar uma boa noite para todo mundo, agradecer de pronto o convite do meu irmão Francisco Wilson. Queria agradecer também o apoio aí da Cleonice e da Patrícia aí nessas últimas semanas. A organização do time aí do Rotary é fabulosa. Toda a infraestrutura necessária foi providenciada com bastante antecedência para que a gente pudesse estar aqui agora sem qualquer, na verdade, imprevisto, né? Também queria agradecer a presença eu vi pelo menos o Vaz, o Djalma e o Diego, né, lá da União Escocesa. Queria agradecer a presença dos nossos irmãozinhos. Também minha família está aqui, veio participar desse momento, está meu irmão, está minha esposa, está meu pai, está minha mãe. Bom, vamos começar, porque a gente tem um tempo bem justo e eu gosto de manter a gente dentro do nosso cronograma, do nosso horário. Quando o Francisco Wilson me chamou para a gente fazer essa conversa sobre essa palestra, eu tinha certeza que era possível a gente conversar sobre isso dentro do Rotary, porque, na verdade, a gente de fato, não vamos revelar nenhum segredo da maçonaria. Inclusive, como maçom, a gente tem, né, como eu sou maçom, a gente tem essa preocupação, né, essa obrigação, na verdade, de resguardar o que é sigiloso, né? Como qualquer organização, né? Na verdade, um conselho de administração da Petrobras também tem seus processos sigilosos, a administração pública tem seus casos de sigilo, de restrição em processos. Então, não é nada de outro mundo, né? É apenas algo que só interessa, de fato, aos irmãos maçons. Mas quando a gente faz uma palestra sobre maçonaria fora da maçonaria, sempre tem muita curiosidade. O Francisco Wilson, como meu irmão, provavelmente já trocou algumas ideias com vocês sobre a nossa organização. Então, eu acredito até que vocês conheçam, no mínimo, o senso comum do que é a maçonaria. E, na verdade, hoje a gente não vai estar discutindo maçonaria. O nosso objetivo aqui hoje é discutir os conceitos que o Foucault, lá no seu livro Vigiar e Punir, traz para a gente, para que a gente possa olhar para qualquer objeto, né? Nesse caso, a gente utilizou como objeto o ritual maçônico de 1804, mas a gente poderia muito bem pegar todo o arcabouço teórico que o Foucault está utilizando para, por exemplo, fazer uma análise do Rotary Copacabana. Seria completamente possível. Então, claro, a gente vai entrar em algumas questões relacionadas à maçonaria, de uma forma que eu entendo que respeitou o nosso sigilo, mas com essa visão, né? A gente está olhando para os conceitos que o Foucault traz para a gente essa noite. Tá? Então, já falei, né? O livro é o... Quer dizer, não sei se eu falei, mas a gente trabalha com o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Aqui é a imagem do panóptico, né? Que é o ideal de controle do Foucault, onde você tem uma visão central ali dos vigias, né? Das pessoas que estão ali observando, e no entorno as pessoas sendo observadas, né? Esse é o grande ideal, porque a pessoa que vigia sabe que está vigiando, mas o vigiado nunca sabe se está sendo ou não olhado, né? Então, é um processo de controle que é bem, digamos assim, exemplificado por esse ideal do panóptico, né? Eu sempre gosto de contar que essa ideia para essa palestra surgiu num jantar maçônico. A gente tem uma ritualística chamada banquete ritualístico,
onde nós jantamos, e um irmão que estava do meu lado, que eu realmente não lembro o nome, não posso dar os créditos a ele, infelizmente, ele olhou para mim e falou assim: Carlos, você sabe para que serve o ritual na maçonaria? Eu falei: não sei para que serve. E ele me disse: o ritual na maçonaria serve para manter o maçom calado em loja. E aquilo me chocou, assim, eu achei genial, achei brilhante, né? Alguma coisa dentro da minha cabeça, talvez as cervejas, mas assim, alguma coisa dentro da minha cabeça disse que fazia muito sentido aquilo. Obviamente, eu já tinha contato com alguma leitura do Foucault, mas naquele momento aquilo não estava cristalizado ainda. E aí, em 2017, quando a maçonaria inglesa completou 300 anos, né? Ela fez 300 anos, ela foi fundada em 1717, quando ela completa 300 anos, uma revista chamada Ciência e Maçonaria lança um edital para artigos, né? Artigos científicos sobre maçonaria. Essa revista ela fica dentro da UNB, da Universidade de Brasília, e aí, nesse congresso internacional, a gente apresentou o nosso artigo foi aceito. Foi um artigo científico onde a gente discute, né, essa questão da disciplina, como Foucault entende, dentro do ritual maçônico. E como ela é uma revista de ciência, uma revista científica, ela é pública. Então, na verdade, todo o trabalho que a gente teve de não revelar, né, nada que pudesse ferir qualquer questão maçônica, também está lá preservado no nosso artigo. Bom, então, sem mais delongas, a nossa ideia aqui é, de fato, propor... Eu vou admitir aqui o nosso irmão Antônio, queria só saudar o nosso venerável mestre atual, o nosso irmão Antônio Viana, está chegando aqui com a gente. Uhum. Você não precisa se preocupar, tá, Carlos? Que eu vou controlar aqui, que eu já estou sentindo... Não, tá bom. Tá bom? Então, na verdade, a nossa intenção aqui hoje é propor, de fato, um diálogo entre a literatura do Foucault e o ritual maçônico. Com qual objetivo? A ideia, a gente é tentar encontrar pontos de contato entre as categorias que são apresentadas lá no livro do Foucault e as práticas ritualísticas maçônicas. A nossa hipótese é que a gente, ao ler o ritual de 1804, a gente vai conseguir encontrar dentro do ritual elementos textuais que se inserem nessas categorias que foi pensada pelo Foucault em Vigiar e Punir. Então, a gente, por ser um artigo científico, a gente criou uma metodologia, né? O ritual de 1804 ele foi escolhido por ser um ritual que não está mais em uso, é um ritual que, na verdade, talvez ele nunca tenha sido utilizado no Brasil. A gente buscou esse ritual na oficina de restauração do rito escocês antigo e aceito, que é o ritual que a gente usa, o grau de aprendiz, que é o primeiro grau da maçonaria. Então, a gente vai, através de uma técnica de análise de texto chamada análise de conteúdo, quando o pesquisador ele olha para o texto de forma flutuante, ele vai lendo, vai criando categorias, e a partir de determinadas regras, ele começa a incluir os elementos que ele encontra no texto em cada uma daquelas categorias. Tem umas regras para isso, né? A gente não precisa entrar nisso agora. Só que o Foucault ele já trouxe para a gente as categorias. Então, a gente não precisou criar essas categorias, a gente usou as categorias previstas já no próprio Vigiar e Punir. Quais sejam? A arte da distribuição, controle da atividade, organização das gênesis, composição das forças, vigilância hierárquica, sanção normalizadora e o exame. Então, o que a gente fez foi ler o ritual de 1804 e buscar os elementos textuais que estariam aderentes a essas categorias, conforme formulada pelo Foucault. Essas categorias elas se encontram na terceira parte do livro, que é a parte... o próprio nome da parte é disciplina, né? O capítulo 1 ele trabalha essas 4 primeiras categorias e o capítulo 2 trabalha as 3 últimas, né? O capítulo 2 é até a arte do bom adestramento, né? A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Referencial teórico, basicamente, é o livro do Foucault, né? Alguns outros elementos no entorno, mas em especial o livro do Foucault. E aí é fundamental que a gente entenda o que é disciplina para o Foucault, né?
O Foucault está chamando de disciplina algo que ele encontra de forma categórica e recortada no tempo num determinado momento histórico. Ele está enxergando lá a França na virada do século XVIII, ele está percebendo que tem alguma coisa mudando no sistema de punição francês, né? E ele vai encontrar essa modificação e ele enxerga isso ocorrendo muito rapidamente. Logo no início do livro, na sua primeira página, ele descreve uma punição bárbara que foi sofrida pelo Damiens, Monsieur Damiens. Se eu não me engano, ele foi acusado de regicídio, ou parricídio, enfim, eu já vi algumas traduções falando em regicídio e em outras parricídio. E eu não vou ler, né, porque é longo, mas você, na verdade, tem um oficial de justiça lá em 1757 que está descrevendo a punição que esse infeliz está sofrendo. E a punição é bárbara. Bárbara, assim, num nível tipo Coração Valente, né? O Mel Gibson lá sendo torturado. E é naquele nível mesmo. Então, ele tem o peito cortado, chumbo quente jogado em suas feridas, 4 cavalos tentam desmembrar seus membros, não conseguem, os carrascos vão lá com facas e instrumentos cortantes, cortando os tendões para poder fazer esse rompimento. Enfim, é uma barbaridade. E aí ele percebe, imediatamente, na segunda página do livro, ele vai trazer o regulamento da Casa dos Jovens Detentos de Paris, com 30 anos de diferença. E lá, a punição desses jovens ela é muito diferente. Ele começa dizendo: o jovem acorda às 7 da manhã, às 8 vai fazer o café, às 9 ele foi para a oficina, às 10 ele está no curso, às 11 está no almoço, ao meio-dia. Na verdade, vai do artigo 17 ao artigo 28. Então, Foucault entende que houve uma grande mudança, uma mudança significativa na lógica punitiva. Essa lógica punitiva associada a uma lógica de controle. Nos dois casos, a punição e o controle continuam focadas no corpo do indivíduo. O corpo do indivíduo é o objeto de punição ou de controle, seja lá com a nossa tortura, né? Seja na prisão do século XVIII, XIX. E essa transformação é que o Foucault vai chamar de as disciplinas. Então, como está aqui no texto, a disciplina é uma ação voltada para moldar os corpos, inseri-los em um processo de docilização, submissão da vontade e controle da energia do indivíduo, sendo essas forças canalizadas para uma lógica de utilidade. Então, nem Foucault nem eu estamos dizendo que disciplina é uma coisa ruim. O que o Foucault está dizendo é que você tem um processo de docilização daqueles corpos, com o objetivo de tornar aquele corpo eficiente, amplificar a sua potência, tornar aquele corpo útil. Um corpo útil é um corpo eficiente. Um corpo dócil é um corpo útil. Então, para que eu alcance para que eu retire daquele corpo a sua melhor expressão de utilidade, eu preciso docilizá-lo. É claro que, para isso, a submissão da vontade atua como uma perda de poder político. Foucault vai entender que esse corpo dócil é um corpo com menos potência política, mas com mais potência de eficiência de entrega, seja qual for a entrega, né? Pode ser o corpo numa fábrica, pode ser o corpo numa linha militar, né? Lá num batalhão militar, seja o corpo na prisão, seja o corpo no hospital. Porque, no mínimo, esse corpo dócil, no mínimo, na prisão, no hospital, vai produzir conhecimento, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, o adestramento da prisão se assemelha ao adestramento dos seminários, dos quartéis, das escolas, onde a divisão do tempo é um forte aliado nesse processo de sujeição. E aqui é que eu digo que a gente poderia estar discutindo não apenas a maçonaria, né? Eu estou aqui trazendo uma provocação que é cara para mim, como maçom, que tem interesse que a minha organização
continue, né? A minha loja tem 177 anos, a nossa loja, né, Francisco Cruz, tem 177 anos. A gente espera que ela consiga alcançar mais 177. E a minha provocação é, se nós encontramos elementos textuais de uma disciplina que é típica do século XVIII nos nossos rituais, e o ritual de 1804 não é tão diferente assim do ritual moderno maçônico, o maçom do século XXI, eu ou um jovem de 20 anos, 21 anos que está ingressando na maçonaria, ele vai estar ingressando com um arcabouço moral, filosófico, disciplinar, que talvez ele tenha alguma dificuldade. Não estou de dialogar, né? Não estou dizendo que isso é bom ou se é ruim. A minha função aqui não é explicar, a minha função aqui é confundir. Então, na verdade, eu quero é provocar, né? Então, assim, como nós vivemos, né, a nossa loja precisa se reproduzir no sentido de trazer novos membros, eu vou estar dialogando com um corpo jovem do século XXI, com pensamentos, né, típicos do século XXI, mas convivendo com um processo disciplinar do século XVIII. Se é bom ou ruim, é o problema que a gente quer jogar aqui para a gente conversar. Bom, já entrando, então, no objeto propriamente dito, a primeira categoria do Foucault é arte e distribuição. Arte e distribuição, em resumo, em síntese apertada, é o que está aqui. É o lugar correto para cada atividade, cada coisa no seu lugar, cada corpo num lugar específico. Não há espaço para circulação sem controle, não há espaço para, como Foucault chamaria, para vadiagem, né? Não há espaço para o amontoado, né? Isso aqui é uma tática, como Foucault vai dizer, de antideserção, por exemplo, né? Então, o corpo útil e dócil, ele é um corpo que ele está muito bem definido no espaço. E aí, quando eu falo espaço, é o local físico, né? Por exemplo, na nossa reunião aqui, teve um irmão que disse, o Francisco está em tal lugar, o outro está em tal lugar, o outro está em tal lugar. Não sei. Eu poderia aqui provocar dizendo, olha aí, tem uma prática disciplinar parecida lá com Foucault, hein? Mas no ritual maçônico a gente encontra isso, né? Cada oficial tem um lugar definido em loja, os aprendizes e companheiros ficam no lugar definido em loja, a circulação e a movimentação é predeterminada, nada é feito ao acaso. Então, a distribuição dos corpos ela é parte do próprio ritual maçônico. Então, a gente acha que essa categoria a gente conseguiu encontrar no texto do Ritual de 1804. A segunda categoria é o controle da atividade, é o controle do tempo, né? E aqui é interessante, porque o Foucault ele tem absoluta clareza que a combinação desses corpos dóceis, através da disciplina, vai transformar o tempo individual num tempo composto. O que é esse tempo composto? É aquela imagem clássica do nosso querido Charles Chaplin nos tempos modernos, né? Ele precisa apertar aquela engrenagem lá maluca e o outro cara tem que martelar logo em seguida. A composição do tempo ela se dá naquela velocidade específica da esteira e, obviamente, aquele trabalhador que martela depois que o Chaplin aperta os parafusos, ele está se utilizando do tempo que já foi bem empregado pelo trabalhador número 1. Então, se o trabalhador, né, o segundo trabalhador, tivesse que apertar e depois largar a ferramenta, pegar o martelo e bater, né, Taylor puro, né, o tempo dele seria pior empregado, né? Então, o controle da atividade é um recurso para combinar esses corpos para que, através da sua organização, a gente alcance melhores resultados, né? Então, a gente pode encontrar no ritual que a sessão é dividida em partes, cada oficial tem um papel previamente definido, as ações têm que ser executadas exatamente conforme prevista, existe uma hora para abrir, uma hora para fechar. E o que é interessante, né, isso aí é tipo de maçom, mas assim, qualquer loja que o maçom vá, que ele é visitante, ele vai ser convidado a participar do trabalho, vai ocupar um cargo qualquer, ele vai provavelmente dizer, claro, meu irmão, eu vim aqui para trabalhar, né? Esse é um conceito típico do corpo útil, né? O corpo útil ele precisa estar fazendo alguma coisa, né? O corpo que não está fazendo nada é um corpo inútil, portanto, ele não faz sentido dentro dessa lógica disciplinar do Foucault. Precisamos evitar
essa perda de tempo, né? A falta de uma utilidade para aquele corpo. Terceiro conceito é a organização das genes, as medições, né? Medição, o indivíduo é medido por provas constantes. É um processo de aferição constante, permanente, repetitiva. Você só passa para a próxima etapa depois de cumprida a etapa número 1. Nos regulamentos militares, o Foucault vai trazer isso, né? O cara tem que colocar bala, tem que montar o rifle, e tem um tempo para isso, né? Então, assim, ele é medido na sua capacidade de entregar aquele resultado, aquela atividade num determinado tempo. Os treinamentos são fundamentais. Então, esse é um processo que ocorre o tempo inteiro na lógica disciplinar, na lógica do Foucault. E no Ritual de 1804, a gente, a princípio, encontra isso, né? A gente encontra a divisão da loja em aprendizes, companheiros e mestres, são 3 graus que você precisa passar esses graus. E se a gente quiser sair um pouquinho do ritual, a gente pode dizer que o rito escocês, que é o rito que nós praticamos, que é o rito escocês antigo e aceito, ele tem 33 graus. Então, na verdade, você tem uma vida inteira de aperfeiçoamento. É uma possibilidade de entendimento também. Quando o presidente vai se dirigir ao novo iniciado, ele diz que ele vai passar por provas. Então, há um processo ali já de cara de medição. O iniciado ele vai passar por um processo de provas. E uma coisa que é muito interessante é que o tempo iniciático, que é o tempo, digamos, de uma maçonaria primitiva, de uma maçonaria operativa, era a obra-prima. Então, o aprendiz se tornava companheiro através de uma obra-prima. Então, era um grande teste, né? E nós não. Nós, o maçom moderno, a gente passa por uma série de testes, né? Então, o nosso processo de aprendizado ele é um processo muito mais afeito ao tempo disciplinar do que ao tempo iniciático das corporações de ofício de onde nós temos origem. Composição das forças, né? Aqui a máquina multissegmentar, né? Essa máquina multissegmentar, que é essa junção, né, do cara que aperta com o cara que bate, ela vai se traduzir numa tática. E o que é essa tática para o Foucault? A tática para o Foucault é o objetivo final. Quer dizer, numa fábrica, enfim, é o lucro, é a produção do bem, nos militares é o batalhão que consegue vencer lá o combate, a estratégia, né, para vencer o combate. E no nosso ritual, pela leitura dele, a gente pode dizer que essa tática ela se dá na própria iniciação, né? Não há possibilidade de um único irmão isoladamente, mesmo que seja venerável, iniciar sozinho o novo membro. Então, é preciso uma composição das forças. É preciso que essa máquina multissegmentar, que é a loja formada com seus membros, seus oficiais, possam, então, conferir o grau a esse irmão que está iniciando. E aí a gente entra na segunda parte, né? Já indo para o final, já é a segunda parte do texto, que é a parte do recursos para o bom adestramento. E isso não é sem querer, né? Foucault ele bate na gente e diz, cara, é adestramento mesmo, né? Ele está nos comparando a bicho, né? É uma provocação que o autor nos faz. E esse processo de docilização da disciplina, ela só se dá a partir desse adestramento. E a primeira forma, o primeiro processo do adestramento é a vigilância. E o Foucault vai usar o conceito de vigilância hierárquica, essa rede de controle, né? Na figurinha que a gente está aí, eu não sei se todo mundo consegue ver, mas tem lá um senhor revoltado reclamando com a câmera, malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Aí ele diz lá para a câmera, se você estiver me ouvindo, a gente pode lutar junto contra a sociedade de controle. E o vigia, ele tem uma câmera lá vigiando ele, né? Então, assim, o processo da vigilância é um processo que, como está aqui no texto, é uma pirâmide. É um processo de várias camadas. É um processo que a camada de baixo é vigiada pela de cima. A de cima vigia de baixo, mas a de cima tem uma outra camada em cima que vigia ela e assim por diante. Então, é um processo profundo de controle. E aqui é interessante, eu achei muita graça, né? Mas aí é piada de maçom, eu não sei se
todos nós vamos entender, mas fato é que tem vigilante no nome de 2 dos nossos oficiais. Os 2 vice-presidentes se chamam vigilantes, né? Cada um deles, o vigilante e o venerável, fica em locais altos, com o objetivo de controlar mesmo a sessão. É dever do vigilante observar as qualidades de maçom de cada um dos presentes. É dever dos vigilantes controlar literalmente as suas colunas, né? Tomar conta, eles tomam conta, eles organizam as suas colunas, né? E dentro do ritual a gente encontrou que até outros oficiais que não são presidentes, né, que fazem parte ali digamos assim, da organização da loja, também têm um dever de verificação e controle, né? Eles também têm um processo lá que eles são chamados a controlar se aquele cara é ou não é maçom. Então, esse processo ele é muito bem descrito nos nossos rituais. E o que é interessante, né? Veja só o que o Foucault chama de vigilância, qual é o conceito, qual é como ele chama de aparelho disciplinar perfeito, capacitaria um único olhar, tudo ver permanentemente. Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz, que iluminasse todas as coisas, e lugar de convergência para tudo que deve ser sabido. O olho perfeito, a que nada escapa, e centro em direção ao qual todos os olhares convergem. Isso é o aparelho disciplinar perfeito. E olha a descrição de um autor chamado Lime Silva, que não é maçom, até onde eu sei, mas ele está escrevendo sobre maçonaria e está descrevendo o que é esse símbolo, o olho que tudo vê, que é um símbolo muito batido de maçonaria, todo mundo sabe que é um símbolo de maçonaria. Se não souber, está sabendo agora. Tem até aquela coisa da nota de $1 atrás, nós dominamos o mundo. Tem essa questão do olho que tudo vê. O que ele diz aqui, o olho que tudo vê? É o verbos, o logos, o princípio criador, o grande arquiteto do universo. É a vigilância incessante do grande inspetor que a tudo criou e a tudo preside. Assim, a evidência é muito grande, né? Então, a gente traz para dentro do nosso trabalho a ideia de que está presente a vigilância hierárquica nos nossos rituais. A sanção normalizadora, e essa é a penúltima categoria do Foucault, ela trabalha com os mecanismos penais que fogem àquele grande conjunto de leis, né? Então, assim, a importância da sanção normalizadora são as pequenas recompensas e as pequenas punições que ocorrem no sentido de você controlar e hierarquizar, através desse processo que não é escrito em lugar nenhum, os irmãos, quer dizer, na verdade, os corpos que estão melhor ou pior na categoria de dócil, de útil, né? Então, tem alguns exemplos que são clássicos. Por exemplo, eu acho que até não é mais permitido isso por causa da nossa lei trabalhista, mas é aquela prenda que o vendedor que não vende tudo tem que pagar uma prenda na frente dos outros vendedores, né? Isso eu acho que não é nem mais permitido hoje, mas é uma sanção, uma pequena sanção que escapa ao regulamento geral. Provavelmente isso não vai estar em nenhum lugar da empresa, mas é uma pequena sanção com o objetivo de corrigir um comportamento. É um olhar, né? Então, assim, são os pequenos detalhes, as pequenas brincadeiras. Na nossa loja tem uma forma de entrar, quer dizer, na verdade, toda loja maçônica você entra de uma forma chamada, que é a formalidade, a entrada formal, né? E o Francisco isso sabe, o irmão que chega atrasado, ele tem que entrar de forma formal. É claro que isso não está escrito que é uma sanção, mas a gente sabe que tem ali uma espécie de uma punição, né? Tem ali uma maldadezinha, não, é treinamento, mas a gente sabe que tem uma sançãozinha porque o cara chegou atrasado. É disso que fala a sanção normalizadora. Então, assim, de fato, até pela própria característica, a gente não encontra no ritual, o que é legal, mas a gente encontra alguns elementos, né? A gente encontra elementos com relação a perjúrio, por exemplo. Se o cara for perjúrio, ele sofre uma punição. E existe um sistema de recompensa por conta da progressão que o maçom tem ao longo do seu tempo. Então, para mim, faz sentido que não esteja explícito a sanção normalizadora dentro do ritual. Para mim, faz todo sentido. Tá? Então, assim, a gente fica, mas tem os elementos textuais? Talvez não tenha exatamente, mas a gente sabe por fora, podendo fazer uma análise mais macro, né, saindo um pouquinho do ritual, que existe ali, dentro da nossa organização, algumas sanções
digamos que não que tem essas características, né, de fora desse sistema mais formal de punição. E, por último, a última categoria, que é o exame. Lembra que eu falei lá atrás que, né, mesmo um preso ou um cara numa cama de hospital, ele produz conhecimento, ele é útil em algum sentido? Por quê? Porque o exame é um processo onde aquele que detém o poder, aquele que está no processo de disciplinar o outro, de tornar o corpo do outro dócil, ele extrai conhecimento do outro. Então, no exato momento que um professor aplica uma prova, mais do que saber o que o aluno sabe, ele também extrai conhecimento desse aluno. Quando eu quando eu vou para o hospital e tem um exame que é feito, o médico está extraindo conhecimento sobre mim, né? Então, é uma relação de poder-saber, né? E esse poder-saber, ele é um poder anônimo. E por que é importante que ele seja anônimo? Porque, lembra a punição lá do nosso amigo lá, que, coitado, né, foi destroçado lá pelos cavalos, cortado com chumbo quente, né? Naquele momento, o poder é visível. O poder está ali, está na frente de todos. A punição é menos para o punido e mais para a sociedade. Porque ali está se reestabelecendo a relação, o poder do rei com seus súditos, que foi quebrado pelo crime. Porque, em última instância, o rei é a própria lei. Então, uma violação legal é uma violação contra o próprio rei. Então, a violência explícita em praça pública é porque ela é para ser vista. É para ser vista para que o equilíbrio que foi quebrado pelo crime seja reestabelecido. Lá na prisão dos jovens, já não é mais isso. A prisão ela já é um espaço de reclusão, você não vê quem está preso. Né? No manicômio, antigamente, essa até é uma prática que já foi abandonada, mas no manicômio, antigamente, você jogava o manicômio o mais longe possível. Né? Você isolava o manicômio, isolava o tuberculoso. Então, no poder disciplinar, o poder ele é anônimo. Então, dentro do ritual, eu também não encontro esse poder que está me examinando, que também faz todo sentido. Mas, saindo do ritual, nós sabemos que no momento do ingresso, eu tenho que passar uma série de informações, eu sou escrutinado, eu sou entrevistado. Então, a minha loja, no momento que eu sou iniciado, sabe muito mais do que eu sei sobre a minha loja. O venerável sabe muito mais de mim do que eu sei sobre o venerável, sobre qualquer outro irmão. E essas informações vão para o Grande Oriente, que vão para o Grande Oriente Nacional, que sabem, então, muito mais do que todos nós, porque ainda recebem as informações, inclusive, do venerável. Né? Então, o poder é anônimo. Então, a gente não encontra essa categoria no ritual, o que me parece razoável não encontrar. Né? E me parece que o Grande Oriente, né, que é o nosso poder central, ele aparece ali no ritual, né, de forma bem en passant, né, apenas com uma potência regular, né, que a gente presta lealdade, mas ele de fato, né, quem está ali na frente do aprendiz é a loja inteira. Né, é o venerável, é quem, teoricamente, em comparação com o Grande Oriente, tem menos poder. Então, a gente entende que é possível trazer essa categoria para dentro da nossa discussão. Então, meus irmãos, né, e meus amigos, o nosso objetivo aqui, então, foi trazer lá para a minha loja, trazer uma preocupação, que é uma preocupação da maçonaria mundial. Né? Os nossos números estão diminuindo em todo lugar, no mundo inteiro. No Brasil, de vez em quando dá uma aumentada, mas estamos diminuindo no mundo inteiro. Nossa preocupação é, para sobrevivermos, esse processo faz sentido, o ritual do jeito que está faz sentido. Eu não estou aqui para trazer respostas. O que eu quero aqui é apenas, né, trazer à luz que, diante de nós, às vezes no nosso cotidiano, na nossa empresa, dentro do Rotary, enfim, né, na nossa família, nós estabelecemos relações disciplinares que são lá do século XVIII. E volto a dizer, não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Estou dizendo só que é um processo de quase 3 séculos, 2, 3 séculos, e que hoje nós estamos aí com uma geração completamente nova, com uma realidade completamente nova, e que nós maçons que vamos recrutar na sociedade
me parece que precisamos estar atentos a essa questão. Meu irmão Francisco Wilson, passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas essa é a Fica à nossa vontade, meu irmão. apresentação. Pode dar continuidade se quiser, viu? Não, eu falei tudo que eu tinha para falar. Agora, se quiser fazer um bate-papo, a gente está à disposição, tá? Mas a apresentação era essa. Companheiros, está aberta para as perguntas ao meu irmão Carlos Bruno. O primeiro a fazer a pergunta é a Patrícia Leal. Não, foi José Otávio. José Otávio, então aqui eu não tenho controle aqui, Cleonice. Você quer que eu controle aqui, então? Controla, por favor, para não passar na frente. Primeiro, eu gostaria de lembrar que a todos... Eu queria falar, tá, Cleonice? Tá, tudo bem, era isso que eu ia dizer, que todos levantem a mão, mas como a Dona Ivone já pediu, então, Dona Ivone, depois da Patrícia... Primeiro, José Otávio. José Otávio, pode abrir seu microfone e falar. Presidente Francisco Wilson, muito obrigado pela apresentação do Carlos Bruno, interessantíssima. Confesso que alguns pontos, para mim, são... Melhor dizendo, acho que os pontos todos eram bastante desconhecidos. Mas a minha pergunta tem a ver com alguma coisa que eu vi no final e que foi o que me fez com que me desse interesse em fazer a pergunta. Se não me engano, Carlos Bruno, você falou que o número de maçons, eu não tenho o nome a dizer, ou irmãos, ou seja lá, como é a classificação de vocês, tem oscilado e caído ligeiramente nos últimos tempos, que as gerações atuais estão um pouco afastadas dos conceitos e dos conceitos maçônicos. A mesma coisa se dá conosco no Rotary. O Rotary, aí eu posso falar com total liberdade, o Rotary, acredito que de coisa de 15 anos, se eu estiver errado, alguém me corrija, vem perdendo substância. Ou seja, nós estamos estabilizados no mundo atualmente em torno de 1.100.000 a 1.200.000 rotarianos. Aqui no Brasil, em especial no nosso distrito, esse número não vem caindo, eu não sei, mas caiu bastante. O próprio nosso clube aqui foi um clube que já teve 100 associados, hoje tem 27. E a dificuldade está realmente em nós trazermos jovens. Nós fizemos agora, recentemente, pelas mãos da Cleonice, uma moça que a gente tem que chamar de jovem, perto dos rapazinhos aqui de 80 anos, que está provocando, digamos assim, tentando sacudir o clube. Então, a minha pergunta é essa: como é que o movimento maçom também passa por esse tipo de dificuldade? Ou isso, digamos assim, é uma espécie de particularidade nossa em relação a vocês? José, obrigado pela pergunta. De fato, assim, a gente está passando mundialmente por uma queda expressiva, tá? No Brasil, hoje, nós somos em torno das 3 maçonarias que a gente chama de regulares, né? Que são as porque tem muita coisa aí que diz que é maçonaria, mas a gente acha que não é. Mas aí é com eles, né? O problema não é meu. Mas, assim, o que a gente chama de regular tem em torno de 250.000, posso estar enganado. Tá? A nossa loja tem 177 anos e a nossa loja viu reuniões também com centenas de irmãos. Eu não preciso ir muito longe, eu sou Demolei, que é uma ordem paramaçônica para jovens de 12 a 21 anos. Eu tenho irmãos irmãos da minha idade, que entraram um pouco antes de mim na Demolei, que viram reuniões com 80 meninos. Eu entrei em 2009. Olha, eu tenho esse rostinho, mas já estou com 40, vou fazer 42, agora já não lembro. Não, 1999. Eu entrei com 19 anos e eu não lembro de ter visto reuniões assim com mais de 20. Hoje, para abrir, o mínimo são 10.
A minha esposa ela tem alguma proximidade com um grupo de escoteiros, passa pelo mesmo problema. Então, assim, eu não tenho uma resposta, eu não sei qual é o problema. Fato é que essas organizações têm passado por uma perda do número de irmãos. Violência explica? Talvez. Mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, talvez não explique. Enfim, é difícil dizer, mas sim, estamos passando por uma situação. No Brasil, de vez em quando dá uma respirada, aí depois volta. Mas assim, a tendência é de queda, mundialmente. Muito obrigado. Patrícia, agora você. Muito obrigado pela oportunidade. Patrícia, agora você pode desativar teu microfone. Abre o microfone. Abre o microfone da Patrícia. Está morta. O microfone da Patrícia está fechado. O microfone está fechado, Patrícia. Pronto. Pronto, Vou me apresentar porque alguns aqui não me conhecem. Então, me chamo Patrícia Leal, faço parte do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste e minha formação, assim, como colega administradora. Em alguns clubes eu atuo como imagem pública. Então, o tema de hoje, ele costura várias áreas do qual eu gosto e trabalho, né? E foram dito aqui o nome de algumas instituições, algumas delas, inclusive, eu faço parte, outras foram minhas mães, vamos dizer assim, na educação da liderança. A maçonaria, a igreja, são o berço da administração. Francisco está aqui, que é meu colega, nosso colega também de profissão, e que não me deixa mentir. Mas, assim, a maçonaria ela tem uma referência para nós, administradores, absurda, pela questão de desenhar os controles, criar modelos de liderança, que realmente a gente vem se questionando muito por que isso está tão falho. Não estou falando só da maçonaria, mas com todas as instituições, inclusive o movimento escoteiro, que eu participei dos 9 aos 23 anos de idade. Então, assim, eu fico me perguntando em que momento que a instituição, a maçonaria, ela consegue fazer a virada dos modelos que é exigido, por exemplo, por Rotary, quase que anualmente. A minha visão da maçonaria sempre foi uma referência de algo que tinha uma receita muito boa e que passava pelos anos ainda com uma boa receita. A sensação que eu tenho é que todas as instituições elas estavam no mesmo tabuleiro e que alguém deu um soco nele, né? Como é que vocês, maçons, conseguem enxergar esse momento onde a mudança é inevitável? Existe um órgão interno de vocês que é dedicado a essa construção dos novos modelos? Isso é uma curiosidade que sempre permeou meus pensamentos, né? Já que, de fato, são referências de muitas escolas, não só da administração. Eu não sei se tem uma área assim, específica, um departamento, né? Mas assim, a gente tem uma estrutura, né, de organização, e hoje as 3 potências simbólicas que a gente reconhece... Irmão Carlos, como pode falar um pouquinho mais alto? Posso. A gente tem 3 potências simbólicas que nós reconhecemos como maçonaria legítima, né? Que cumpre lá determinadas regras e, portanto, a gente diz que é uma maçonaria regular. Essas organizações elas se encontram, elas se falam o tempo inteiro, né? Buscando encontrar, enfim, soluções para diversas questões. Tá? A questão especificamente do baixo número de membros, assim, é um tema que eu acho que eu ouço desde que eu me iniciei em 2005 ou 2004, agora não lembro. A preocupação com essa diminuição do número de participantes, de novos ingressos, do ingresso de novos irmãos, isso vem desde que eu entrei. Aí o Francisco pode me dizer lá, eu acho que o Francisco é de 93, se isso também já era um problema em 93. Mas o que a gente sabe, né, é que, em especial nos Estados Unidos, depois lá daquela fase do baby boom, né, do pós-guerra, você teve uma explosão na participação, né, da maçonaria nos Estados Unidos,
acompanhou isso na Europa também, no mundo inteiro. Assim, para ser preciso, né, lá em 1717, quando a Grande Loja Unida da Inglaterra ela se funde, se funde porque ela se fundiu com duas outras organizações, mas não importa. Quando ela cria a Grande Loja Unida da Inglaterra, espalha pelo mundo como pólvora. É impressionante, ela tem uma expansão que é inexplicável. É difícil até de explicar, mas que tem a ver com aquele momento histórico, né? Então, assim, a ordem ela está ali congregando pessoas que estão ali discutindo liberdade civis, estão discutindo liberdade religiosa, separação da igreja do Estado. Então, assim, isso espalhou pela Europa monarquista. E, claro, quando eu falo espalhar pelo mundo, estou falando em especial o Ocidente, né, gente? Assim, a gente tem que sempre, né, ter esse referencial, estou falando de Ocidente. Obviamente, nas Américas vai se espalhar, né, num processo acelerado. Depois, com o baby boom, né, o fim da Segunda Guerra, você tem um novo processo de expansão. E aí, assim, eu não consigo agora precisar exatamente, mas com algum grau de certeza, a partir lá dos anos 90, você já começa a identificar um esvaziamento. No Brasil, não. No Brasil ainda é um momento de crescimento. Tá? O pessoal até brinca dizendo é porque chega atrasado, né? Está 30 anos atrasado aqui no Brasil. Mas mentira, a gente foi fundado em 1822, mas ainda cresce lá nos anos 90, e tal, mas depois começa a dar uma diminuição. Então, assim, eu acho a fórmula da ordem maçônica uma fórmula de sucesso, porque é uma organização que existe há 300 anos. Então, assim, tem algo que a gente precisa aprender com esses caras que eles sabem fazer. A gente está também num momento histórico muito especial. As mudanças são muito drásticas. A discussão se maçonaria virtual existe ou não existe, se o metaverso, se vai ter maçonaria no metaverso ou não, está na ordem do dia. Se é ou não fazer maçonaria, estarmos aqui reunidos, é uma discussão. Enfim, assim, mas sendo objetivo, não sei se existe um órgão específico para tratar desse problema, mas eu posso dizer que é um problema que tem permeado a nossa organização e que é objeto de preocupação das nossas, vou chamar de mais altas autoridades, né? Eles se reúnem para discutir isso. Sinceramente, eu só não vi ninguém ainda conseguir apresentar uma fórmula para nos salvar. Isso eu acho que ainda ninguém descobriu. Pode ser que eu me engane, mas eu acho que está na hora de sentarmos instituições e fazer a famosa carta na mesa. É uma ótima porque ideia. O indivíduo está mudando. E por isso que a gente não tem uma receita tão clara. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Obrigado a você. Agora, a dona Ivone, por gentileza, dona Ivone. Obrigada. Obrigada, Cleonice. Olha, o Carlos, Oi. Eu fiquei muito feliz de ouvir a sua palestra. Obrigado. Meu pai era maçom, o meu irmão era maçom. Eu, ainda no tempo de Getúlio Vargas, presidente, eu fui com meu pai no Grande Oriente, numa festa branca, e fiquei toda prosa na minha infância. Nós ficamos perto do presidente Getúlio Vargas, dentro do Grande Oriente. Eu quero te parabenizar. Eu gosto muito desse assunto, porque me lembra meu pai, meu irmão, e o meu tempo que eu fui a várias festas, não lá. Lá no Grande Oriente foi uma vez só, mas em outros lugares. Fiquei muito feliz de ouvir tudo isso que você falou. Obrigada, viu, Cleonice? Obrigado. Nada, obrigada a você, Ivone. É um prazer tê-la aqui na nossa sala. Se eu puder fazer um comentário... Claro, quer dizer, o Carlos é meu tio, não é, Carlos? Exatamente. É meu tio. É verdade. Eu queria fazer um comentário que assim, é muito gostoso ouvir esses relatos, porque isso não é incomum, né? Essas lembranças carinhosas, né, das pessoas ao visitarem uma loja, ao estarem numa loja maçônica, né? Provavelmente naquele tempo, lá nos idos dos anos 30, né, ainda havia muito misticismo, muita
né? O que é isso, né? Tinha uma coisa assim ainda muito cheia de mistérios. E é muito comum a gente ouvir esses relatos carinhosos, com lembranças, né, desses bons tempos. Obrigado, Dona Ivone, por compartilhar com a gente. O que me chamou a atenção na época foi quando nós entramos, tinha um crucifixo, assim, logo na entrada. E eu, como católica desde pequena, quando vi aquele crucifixo, eu fiquei muito contente. É uma lembrança gostosa que eu tenho. Sempre que já não é a primeira vez que eu ouço essas palestras. E eu já estou com 86 anos. Então, me recorda a minha infância, que eu participei de várias festas brancas que o meu pai me levava. Muito obrigada por essa palestra, viu? Obrigado. Foi um prazer muito grande. Agora o companheiro Isaac Adid pode abrir seu microfone, por gentileza, fazer a pergunta ao palestrante. Carlos, parabéns pela tua exposição. Obrigado. Você foi muito claro. A minha pergunta é direta. Bons anos atrás, houve uma cisão na maçonaria que veio a público até nos jornais e não sei se foi para a justiça, ser resolvido na justiça. Eu pergunto a você, hoje já está pacificado? Então, a última cisão mesmo, se não me engano, foi com a formação do antigo GOIRD, hoje GORGE, que aconteceu nos anos 70. Eu não sei se é essa que o senhor está se referindo. Eu acho que era o desembargador Sveiter, que era o... Tá. Não, tá bom, já sei do que o senhor está falando. Teve de fato... Senhor não, você, por favor. Obrigado. Teve sim, ocorreu... Faz alto, meu irmão Carlos do Bruno, por favor. Oi. Teve sim, está melhor agora? Melhorou um pouco. Eu estou te ouvindo bem, Carlos, entendeu? Tá. Teve, de fato, um problema, não chegou a ser uma cisão. Na verdade, o GOIRGE e o GOERGE, à época, que era o Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, que é filiado ao GOB, né? O GOB, hoje a gente chama de GOB-RJ, né? Houve um desentendimento, houve lá um problema, e acabaram que eles passaram a não permitir a intervisitação. É um direito do maçom visitar uma loja regular, né? Só que, por conta lá de algum problema, eu estava entrando, eu lembro bem disso, porque eu estava entrando, então me chamou muita atenção. Isso foi provavelmente ali em 2004, 2005, 2006, eu lembro disso. E aí eles proibiram a intervisitação. Hoje já está resolvido. Tá? Hoje o GORGE a gente já pode visitar, o GOIRGE mudou de nome, agora virou GORGE. A gente já pode se visitar normalmente, inclusive essa palestra eu apresentei lá no GORGE no final do ano passado. Então já está pacificado. Obrigado. Obrigado a você. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Não, presidente Wilson. Então, pode continuar com a reunião. Não tendo mais companheiros que queiram fazer perguntas, eu só quero agradecer a presença da Ivone, que é meu irmão Carlos Bruno. A Ivone é nossa sobrinha, né? Exato. Jovem sobrinha. Jovem sobrinha. Meu irmão Carlos Bruno, quero agradecer pela sua presença. Um minutinho. Luiz Strauss levantou a mão agora. Desculpe, presidente. Strauss, pode abrir o seu microfone e falar. Não, obrigado, Cléo. Obrigado, presidente, companheiros. Na verdade, o que eu tenho para falar não é muito
com respeito à palestra, que, poxa, foi uma aula de maçonaria aqui que a gente recebeu. Mas o meu assunto é outro, presidente, era só para tentar reiterar aqui aos companheiros, aqueles que puderem rever a posição de participar do nosso jantar lá em homenagem ao Chacameta, que vai ser no próximo dia 15, seria muito importante, porque a gente ainda está aquém do número que a gente precisa. E a gente está tentando fazer uma recepção bastante VIP para ele, bastante honrada. Estamos reformando, inclusive, graças aí ao apoio do presidente Feitosa, reformando lá o nosso marco rotário e algumas outras coisas. Tem vários palestrantes de peso que vão estar presentes. Parece que o governador e o prefeito confirmaram presença. Então, aqueles que puderem não deixar de ir, vai ser muito interessante. Era só isso que eu queria relembrar. Eu posso, e depois fale Obrigado, também que Luiz. um minutinho, Francisco. Nós estamos convocando a todos. É. E o prefeito e o governador já confirmou presença lá no dia 15. Tá? E eu posso, os companheiros que desejarem ir, eu farei a inscrição e mando o boleto bancário para pagamento. Não é isso, Francisco? Presidente Francisco? Isso. Uhum. Tem um companheiro que quer fazer a pergunta ao nosso irmão. O companheiro Luiz Carlos, do Rotary Clube Barbacena, de Minas Gerais. Pode abrir o seu microfone e falar, companheiro. Boa noite a todos. Uhum. Meu caro presidente Francisco, o conferencista Carlos Bruno, eu quero externar aqui a minha satisfação de participar dessa reunião desse clube. Eu fiquei muito interessado ao receber o convite de um EGD, amigo nosso, de questão de participar. Quer pelo assunto, que é muito interessante. Eu estou venerável da loja maçônica Regeneração Barbacenense, centenária loja. Então, foi muito gratificante participar, agradecer a acolhida de todos vocês, parabenizar o irmão aí que fez a palestra, e dizer que nosso clube também se reúne virtualmente às sextas-feiras. Oportunamente, eu irei passar para alguns irmãos aí os nossos convites. Muito obrigado pela acolhida. Obrigada a você pela sua presença. Seja bem-vindo. Pois não, presidente Francisco Wilson, pode? Mais algum companheiro que queira fazer perguntas? Não havendo mais quem queira fazer pergunta, eu convido a companheira Patrícia Leal. Claudino. Eu não vi a mão dele. Claudino, não vi que ele levantou a mão. O dedo lá. Oi, Claudino. Tá. Pode. Tudo bem, Claudino, então. Ô, Carlos Bruno, está me escutando? Escutando. Eu não sei, quando eu estudei, eu sou engenheiro. Quando eu estudei engenharia, tinha dois caras chamados Taylor e Fayol, que viveram no século XIX, mais ou menos nessa época, 1800 e tanto, no começo da Revolução Industrial, e eles lançaram os conceitos de tempos, movimentos, simplificação do trabalho, métodos, entendeu? Então, tem tudo a ver com isso que você acabou de falar hoje. Entendeu? E esses conceitos foram a base da Revolução Industrial. Entendeu? Todo mundo, as linhas de montagem, tudo baseado nisso. Entendeu? Agora, hoje em dia, com sensores, com câmeras, com robôs, isso está passando por uma revolução nos costumes. Quer dizer, teria que se adequar tudo do que nós estudamos de Taylor e Fayol para a atualidade, que agora é cibernética. Agora o negócio a conversa é outra. Entendendo? Agora o mundo está globalizado, então as coisas daqui, lá fora pensa, inventa uma coisa, no dia seguinte está aqui sendo aplicada, entendeu? Coisas desse tipo. Então, tem que se rever tudo isso. A outra coisa é o seguinte, empresas de prestação de serviços, de organização,
existem há muitos anos, há décadas. Mas agora, com a tecnologia da informação disponível para todo mundo, entendeu? Esse povo todo está enfoguetado, cara. Está todo mundo apresentando coisas novas todo dia, tem startup toda hora. Então, a coisa tá bem diferente de 200 anos atrás, 300 anos atrás. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Claudino. Não, e de fato, a nossa preocupação e o motivo da gente fazer essa provocação é exatamente esse, né? Na verdade, a minha preocupação foi quando olhar para o ritual, né, de 1804, a gente encontrar elementos que são lá do século XVIII, lá do Fayol. Realmente, isso é que me chamou a atenção, né? Então, a gente tem elementos, nós temos uma forma de organização dentro do nosso ritual, dentro da nossa conduta em loja, que está afeta ao século XVIII. E aí, como o senhor trouxe, né? Quer dizer, essa garotada voando, né? Fazendo, né, coisas que a gente tem dificuldade até de entender, e eu vou recrutar para a nossa loja lá, para ela trabalhar dentro de um conceito que talvez para ela não faça sentido algum, né? Então, essa, de fato, é a provocação. E assim, para provocar ainda mais, o Foucault já está superado. Quer dizer, não o conceito, né? O conceito não se supera, não é isso. Mas, assim, hoje a gente já discute a sociedade do controle. Né? A sociedade disciplinar do Foucault, que é essa da Revolução Industrial, a gente já está num outro nível, que é a sociedade do controle, que é o Facebook colhendo informações nossas, que é o Zoom, que a gente não sabe se ele grava as nossas reuniões, o que ele faz com os nossos dados. Quer dizer, nós somos um objeto, né, de informação que a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo com a gente, com as nossas informações, com nossos dados. São vendidos, sim. Mas o ser vendido é o menor dos problemas, porque o que hoje já se sabe, né, por exemplo, lá com o Brexit, né, você teve, né, influência de estatísticas recolhidas das redes sociais que influenciaram a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, assim, a venda da nossa informação é um dos problemas, a questão é o uso dela. Né? Quer dizer, as nossas informações elas são utilizadas para questões que a gente não faz a menor ideia para onde elas estão indo. Então, de fato, assim, a gente precisa se preocupar com isso, e essa para mim, é a grande pergunta. Faz sentido as nossas... Eu vou falar da minha organização, a maçonaria, ela se organizar em bases disciplinares, tipicamente do século XVIII, para falar, para se comunicar com jovens do século XXI, com um menino de 20 anos. Esse é o problema. Tem até a questão de linguagem. Você vai conversar com ele analiticamente, ele está no digital há muito tempo. Entendeu? Exatamente. Ele está achando que nós somos retrógrados, que nós somos antiquados. Exatamente. Por isso, daí talvez justifique o desinteresse deles na renovação das nossas organizações. Seu Claudino, assim, eu ainda vou fazer uma outra... Eu não estou dizendo que isso é um problema, tá? Não estou dizendo. Quer dizer, eu estou dizendo, mas assim, eu acredito que a nossa ordem, a ordem maçônica, ela guarda conceitos que são relevantes. Eu acredito nisso de verdade. Por isso eu estou, né, vou fazer 20 anos de ordem. Assim, eu acredito nisso. Né? Para mim faz sentido estar lá. Tá? A questão é, eu olho para o meu filho, eu olho, né, para um jovem de 20 anos, é isso que o senhor falou. Eu tenho a linguagem para trazer esse cara para esse? É isso. O senhor matou a pau. Ele olha para a gente como nós somos retrógrados. Fósseis, antiquados. Bem, é isso aí mesmo, minha participação é essa. O José Otávio, presidente Francisco Wilson, deseja fazer nova pode usar pergunta. a palavra mais uma vez, secretário. Obrigado, presidente. Desculpe fazer mais uma pergunta, mas essa discussão, o encaminhamento que ela tomou agora com as últimas perguntas, inclusive do Claudino, me despertaram.
realmente me parece que aí tem um ponto de conflito, não só entre a organização maçônica, como também a nossa, em termos de diálogo. O que nós hoje falamos, o que nós hoje estamos pregando e tudo, esse pessoal de hoje não faz a menor ideia. Eles não falam essa língua. Essa que é a verdade. Eu tenho 2 netos, já adultos, crescidos. Eles não fazem a menor ideia do que devia ser Rotary. Não tem o menor sentido para eles. Se eu tentar explicar, eles pode deixar, você aí não cola muito. Entende? Parece que, isso mesmo. que a gente está... Mas, senhor José, assim... Seu José, não, Zé Otávio. Em Rotary, todos somos você, tá, Carlos? Tá bom. Mesmo que tenha 100 anos de idade. Que é o caso do Zé Otávio. José... Não, senhor, 82. Mas veja. De Viu, fato... Carlos Bruno, é como na nossa ordem, quando eu era aprendiz, eu fui no gabinete do nosso grão-mestre-geral estadual, Coelho, José Coelho, e eu cheguei lá e falei, senhor, ele disse, a partir de hoje você me chama de você, porque você é meu irmão. Tá? Então, no Rotary é companheiro a mesma coisa. Tá? Perfeito. Pode chamar o Zé Otávio de José Otávio. José Otávio. O José Otávio, assim, mas veja, eu, Carlos Bruno, você, José, nós vamos envelhecer. E ótimo. Eu sei disso. Você vai. Eu já estou mais ou menos assim, encaminhado. Não, você ainda tem. Vai envelhecer muito ainda. Mas veja, essa é uma preocupação, né, que eu vou ter que lidar com ela. Como é que eu vou envelhecer é um problema, digamos, meu. Se eu vou envelhecer melhor, pior, o problema é meu. A minha pergunta é como as nossas organizações vão envelhecer. Nós precisamos construir, e eu não tenho resposta, né? Mas nós precisamos construir essa nova linguagem. Porque se eu acredito que há valor no que eu estou fazendo dentro de loja, e eu acredito, se você acredita que há valor no que está fazendo dentro do Rotary, cabe às nossas organizações, às nossas instituições, não é aprender, talvez, ou a se modernizar para conseguir fazer com que esses valores que para nós são tão importantes consigam dialogar com essa molecada. Porque, veja, a gente não está falando de coisa... O que estou falando de maçonaria? Estou falando de progresso, estou falando de melhoramento pessoal, eu estou falando de uma relação mais ou... Algumas maçonarias têm uma relação mais próxima a Deus, outras maçonarias têm uma relação mais afastada. O Grande Oriente de França já não precisa mais ser religioso para ser maçom, mas você tem ali um conjunto de valores que eu poderia dizer até que tem uma certa perenidade, né? Porque eu acredito que eles serão úteis ainda no futuro, né? Não há dúvida que um membro da maçonaria ele tem uma expectativa de vida acima da média da sociedade. A gente já sabe disso. Provavelmente, a gente não consegue isolar apenas a questão maçônica, a gente não tem, né, uma pesquisa para fazer isso. A gente sabe que tem fatores sociais, né, tem a questão de renda, tem outros fatores que explicam. Mas a gente sabe que a convivência desses irmãos mais velhos, né, esse dia a dia, esse propósito de estarmos reunidos, isso ajuda nesse processo de envelhecimento desses irmãos e faz com que eles tenham uma vida mais longa, né? A gente sabe disso. Agora, esses irmãos mais velhos, né, que têm aí, né, uma experiência incrível para passar para a gente, que têm esses fundamentos da nossa ordem, não é responsabilidade deles saber fazer essa transição para uma molecada de 20. Eu não responsabilizo eles. Eu responsabilizo as organizações. A nossa organização ela precisa parar para pensar, identificar isso como problema, se ela achar que isso é um problema, e criar mecanismos e estratégias
para fazer esse diálogo com essa molecada. Essa eu acho que é a... Não somos nós individualmente que vamos resolver. A gente tem que resolver como instituição. E aí a Patrícia fez uma provocação, né? A gente tem que colocar as cartas nas mesas, as organizações têm que conversar. Eu acho que todos nós estamos passando por algo muito parecido, né? Enfim. Agora o companheiro Francisco de Jesus, nosso governador assistente. Francisco Wilson. Ok, Clarice. Francisco Jesus, pode usar a palavra. Ok, obrigado aí, presidente, obrigado a todos. Parabéns, Carlos Bruno, pela sua apresentação. Eu já coloquei lá no chat e vou puxar aqui, inclusive a Patrícia colocou um dela, a gente segue a mesma linha. O meu filho, eu tenho um filho, ele tem 36 anos, aos 31 ele decidiu entrar para o Rotary. Não foi o pai dele que disse para ele, seja rotariano. Eu nunca disse isso para ele. Mas ele decidiu partir, e ele falou, palavras dele, a partir do exemplo que ele viu em mim como rotariano. Palavras do meu filho. E meu filho é um camarada muito difícil, digamos assim, porque ele é muito da exata, é um pós-doctor, tem duas especializações, e entrou para a Rotary aos 31 anos. E adora Rotary. Então, a minha pergunta que eu faço é a seguinte, será que, em sã consciência, nós somos exemplos para que os nossos filhos, ou aqueles que estão à nossa volta, queiram ser rotarianos? Ou será que a gente usa só... E aí eu digo rotariano, eu digo maçom, eu digo Lions, eu digo qualquer coisa. E aí o próprio escotismo, de onde eu fui escoteiro dos 8 anos aos 23 anos. Também estive lá. Será que a gente está querendo que as pessoas venham para cá para seguir um modelo que eu construí? Ou eu estou de coração aberto, querendo ser exemplo, deixando que eles vejam que eu sou exemplo, ou eu estou querendo forçar para ele, isso que é perfeito, eu sou assim e assim é perfeito. E aí eles não vão querer. Nós estamos numa juventude de tecnologia, os jovens de hoje, dos quais eu sou apaixonado, assim como a Patrícia, de que você não diz para ele o que ele quer. Ele vai fazer aquilo que lhe dá tesão. Senão ele não faz. Então, será que nós estamos preparados para sermos exemplos, não só dos jovens, mas quem está à nossa volta, que venha fazer parte do nosso grupo, seja lá ele qual for? Essa que era a minha posição. Obrigado aí, Bruno, pela tua apresentação fantástica. Obrigado. Entendeu? Não sei. O que você acha? Vocês me perdoem, eu sei que isso não é um fórum, mas... Peraí, mas eu não consigo. Só uma coisa, é mais forte que eu. Eu queria ver um posicionamento do Bruno sobre isso aí que eu falei. Então, eu acho que os nossos exemplos individuais, eu não tenho dúvida que são importantes, mas eu não acho que o problema, e assim, agora é achismo, tá? Estou aqui batendo papo agora. Eu não acho que o problema está nos membros. Não acho mesmo. Eu acho que a questão é uma questão institucional. Falando de maçonaria. Não consigo, obviamente, falar do Rotary, né? A gente tem casos na maçonaria de pais que iniciam seus filhos e de pais que os filhos nunca entraram, e os dois são exemplos de maçom para mim. Eu tenho isso na minha loja. Tá? Na minha loja, eu tenho pais diferentes e que um filho entrou, o outro filho não entrou, os dois são bons maçons. Né? Então, a minha inquietude é que, por mais que eu tenha, né, que eu seja um grande exemplo para o meu filho, né, e ele olha aquele exemplo e diga, putz, esse exemplo tem tudo a ver comigo, acho que a ordem lá do papai faz todo sentido, quero ser maçom. Ok. Mas, assim, se a gente já pensar que nós já estamos com números baixos, né, assim, a nossa reprodução, o aumento dos nossos números, eles não vai vir desse crescimento que eu vou chamar de vegetativo, que é dos pais iniciando seus filhos. A gente vai ter que ir à sociedade e disputar esses membros para entrar na nossa organização. Então,
A minha visão é que é uma questão institucional. Acho que é uma resposta que tem que ser dada de forma institucional. Não é uma resposta individual. Eu não enxergo que cada um, que eu, enfim, individualmente, eu vou conseguir solucionar esse problema. Porque, na pior das hipóteses, o número vai ficar igual, concorda comigo? Assim, vai ser eu e meu filho, o outro irmão e mais o filho dele. Então, assim, me parece que o problema é institucional. Tá? Eu usei o exemplo do meu filho, mas eu vejo isso bem mais amplo. Tá? Eu não fecho no meu filho, eu usei como exemplo. Puxei na minha caixinha esse exemplo aí. Não, eu entendi. Eu vejo isso aí, inclusive, na empresa. Eu só consigo agregar para a empresa, inclusive a gente tem problemas, e você deve conhecer bastante, por exemplo, de empresa que não consegue fazer sucessores. Por exemplo. Problema de liderança hoje é grave. Eu preciso, para que eu leve tesão para esse pessoal, eu preciso ser exemplo dele, não exemplo como pessoa, mas exemplo naquele campo que eu gostaria que ele estivesse usando. Eu preciso ser um exemplo, no meu caso específico, meu filho, de rotariano. Eu não cheguei para ele, inclusive eu tenho um exemplo bem grande. A mãe dele não gosta de Rotary. Então, eu nunca falei isso para ele. Por interesse lá dela, que eu também... Mas você vê, ele podia ser um pai, eu gosto do que você faz, eu quero te seguir isso aí. E ele não me seguiu em mais nada. A área dele é engenharia, fisioterapia, totalmente diferente. Meu pai não é maçom. Meu avô não foi maçom. Eu não tenho ninguém na minha família que é maçom. Isso aí te levou. Foi outro processo. Outro processo, exatamente. Presidente Francisco, agora a companheira Patrícia e logo depois a Zélia Carvalho. Patrícia. Por favor. Zélia, eu não vou me alongar, realmente só para fechar uma ideia, porque eu acabei atropelando o Francisco, não me dei conta, pelo áudio que falhou, perdão. Mas, assim, eu concordo com o Cláudio, acho que a questão, com o Carlos, perdão, eu não creio que seja pela falta dos exemplos individualizados, mas as instituições que ainda mantêm aquele beabá da liderança e várias outras instituições estão correndo por fora, fazendo coletas de pequenos modelos de instituições diversas. Basta ver o número de coaches que aumentaram com várias marcas e slogans diferentes, o volume absurdo de pessoas buscando uma segunda carreira, uma segunda opção, as mídias sociais diariamente mostrando o que seria um modelo de sucesso, e a juventude muitas vezes escolhendo a simbologia de sucesso e de saber viver melhor, que na realidade são modelos que eram ensinados para nós, modelos mais para aposentadoria, para depois você ter feito um grande feito, seria uma devolução da vida por algo que você, ao longo da sua vida, veio malhando ali, né, e construindo. Então, depois que o Francisco falou, viu, Francisco? Eu fiquei aqui matutando. Nós ainda temos um defeito muito grande em todas as instituições, inclusive os que se colocam nesse papel hoje, de voltar a falar que o indivíduo maduro, não estou falando de velho ou de idoso, terceira idade, pode dar o codinome que quiser, mas o indivíduo maduro precisa parar de falar que o jovem olha para ele com desdém, porque isso também mudou. A estatística mostra, o nosso país, graças a Deus, vive uma curva crescente de indivíduos vivendo mais. A longevitude é uma realidade, né? E eles também, eles não são bobos, eles sabem que eles dependem dos maduros para não errar tanto. Não é uma massa pequena de jovens que acham que eles são o máximo, não. Aqueles que estão correndo lá na frente, eles já sacaram isso. Então, é necessário compreender que esse discurso de vocês precisa mudar também. Vocês são interessantes, sim. Não precisa ir muito longe. Toda vez que tem algum tema importante, pinga um aqui na sala, ou não é? Basta ser um tema que interessa a eles. Eles vêm aqui colher o conhecimento. Agora, o que eles fazem com esse conhecimento é a grande questão. Eles se filiam aonde? Porque não é na nossa instituição que eles estão se filiando. É disso que eu falo, entende?
das mecânicas, dos modelos de liderança, porque você vê aí, liderança 360, liderança coach mais, tem vários codinomes de coisas que já foram inventadas, só que a gente não está sabendo usar para benefício próprio. É por isso que eu pergunto, entendeu, Carlos? Se alguém se dedicando à temática, porque em Rotary eu sei que a turma estuda, exige, mas não existe um foco bem feito, porque senão nós não teríamos a realidade que estamos. A coisa ainda está solta no ar. É isso, obrigada. Agora, Você vai responder a Maria Patrícia? Carvalho. É isso, Cláudia? Não, eu quero saber se o Carlos vai fazer algum comentário ao que a Patrícia falou. Não, estou de acordo. Na mesma linha dela. Então tá. Então agora a companheira Zélia Maria de Carvalho, nossa próxima presidente, o Carlos Bruno. Zélia? Oi. Oi, Carlos, parabéns pela sua palestra. Eu vou te fazer uma pergunta assim, meio de cunho pessoal, mas você vai responder isso de forma ampla. Tá bom. Talvez isso nos leve a pensar sobre por que está diminuindo cada vez mais os irmãos na maçonaria, os rotarianos dentro dos clubes. Eu também fui casada com... Eu também fui casada com um maçom, mas quando nós fomos viver juntos, ele já estava adormecido, ele saiu. Então, sei muito pouco sobre maçonaria. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que levou você a ser um maçom? Olha, essa é uma ótima pergunta. Né? Joguei no fogo, né? Mas veja, sabe o que é mais interessante? É que o caminho que me levou a ser maçom, dentro da nossa filosofia, é menos importante do que eu ser reconhecido pelos meus irmãos como maçom. Então, a maneira como eu cheguei na ordem, ela tem um rito, tem uma forma, né? Mas o grande pulo do gato... O desejo não foi o mais importante, é isso? O que eu quero dizer é, para a nossa filosofia, para a filosofia do maçom, a entrada na ordem é um início de um caminho. E, digamos, a nossa realização é ser reconhecido como maçom por um irmão. Então, quando um irmão me chama de irmão, ele me reconhece como maçom, ali eu posso dizer que eu tenho um trabalho bem feito. Não sei se eu fugi da sua pergunta, mas tentando responder de forma objetiva, na verdade, eu tenho uma linha do tempo muito clara. Assim. Eu estava no Cefet, eu era aluno do Cefet, eu estava no Grêmio, fazia parte do Grêmio, e aí um colega que era colega do Cefet, ele era da Demolei, que era uma ordem para jovens, né, de 12 a 21 anos. Nós nos conhecemos, nós éramos muito amigos, e aí, em um determinado momento, ele me chamou para conhecer. E eu sempre gostei muito da coisa de cavaleiro, sabe? Essa coisa medieval, não sei o quê, a história dos cavaleiros. A história deles, né? Isso sempre me atraiu, o Rei Arthur, as cruzadas, sempre foi algo da minha vida independente, sempre foi. Agora você está me dando a resposta que eu queria ouvir. Na prática foi isso. Então, quando eu cheguei lá, eu vi aquela meninada de capa e espada, eu achei aquilo fantástico. Eu achei, pô, isso aqui é o meu lugar. Trazido, então, por um amigo, por uma pessoa muito querida, né? Isso, para mim, fez muito sentido. E aí, depois, foi meio que natural. Né? Natural, digo assim, porque não é natural para todo mundo que é Demolei e vira maçom, não é isso, mas depois eu frequentei aquele espaço durante muito tempo, até que um irmão convidou. Eu já era conhecido dos irmãos da loja patrocinadora, e aí eles me convidaram. Eu entrei jovem, com 24, 25 anos, eu já era maçom. Pois é. E é isso que eu queria ouvir de você, porque, na verdade, eu acho que a história e os ritos faz com que aquela instituição, vamos colocar assim, seja atrativa. A gente não pode perder a história
a gente não pode perder os ritos, a gente não pode perder a essência da coisa. Se Sim. você passar a essência disso para uma outra pessoa, para um jovem, por exemplo, como no caso do Francisco, do filho dele, ele passou a essência sem querer para o filho dele. Por quê? Porque ele era frequente, porque ele sempre olhou o Rotary, assim como a Patrícia também fez da Ingrid. Então, é para dizer isso, porque, na verdade, vocês, jovens cavalheiros, né, digamos assim, vocês são a ponte entre o antigo e o novo que está chegando. Verdade. Eu penso que pode ser isso. Sim. Obrigada. Não, a questão da ritualística dentro da ordem, só fazer um comentário muito breve, eu volto a dizer, assim, eu acredito naquela organização, eu acredito na forma como ele passa os ensinamentos, para mim faz todo sentido. Uhum. Não estou advogando ao contrário. Eu só reconheço que se você for pegar um ritual de 1730 e pegar um ritual de 2009... Sim, não vai ter... Não, eles têm a mesma essência. A essência está ali. Uhum. Mas eles foram modificados ao longo do tempo. E por que eles foram modificados ao longo do tempo? Eu entendo, e aí não sou só eu, estou me valendo de autores maçônicos, gente que estuda maçonaria, eles foram modificados também se adequando ao espírito de seu tempo. Então, ele mantém a mesma base simbólica, entretanto, ele vem se atualizando ao espírito do seu tempo. E talvez, não sei, não sou eu que vou dizer, mas pode ser que a gente esteja no momento também de fazer essa reflexão, fazer olhar para dentro dos nossos processos e enxergar se eles dialogam ou não com essa molecada que está aí. Essa é a minha provocação. Mas eu tenho, assim, para mim, rito ser maçom e não gostar de ritualística porque está no lugar errado. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Obrigado, senhor. Francisco Wilson, eu posso fazer uma pergunta agora ao Carlos? Mais de uma, Cleonice, pode fazer. Tá. Em primeiro lugar, parabenizar que tua palestra foi excepcional. Eu, quando entrei em Rotary, meu marido, na realidade, que foi primeiro convidado, e tinham muitos companheiros maçons que fundaram o Rotary Clube Rio de Janeiro Saara, que depois, por falta de lugar de se reunir, encerrou. Uma questão que eu gostaria de saber, Carlos, como é feito? Nós, em Rotary, tínhamos antigamente uma joia para pagar, e nós temos as nossas despesas rotárias mensais. Como se dá isso na maçonaria? Muito legal. Ela vai surpreender, né, Carlos Bruno? Oi? Ela vai surpreender com os valores. Não eu não vou entrar em valores, não. Mas, assim, como é que é a estrutura, né? Você tem uma estrutura nacional, tá? Que a gente contribui para essa estrutura nacional. A gente tem uma estrutura estadual, a gente contribui para essa estrutura estadual. E a gente tem os custos da nossa loja. Então, a joia, que é o mesmo nome que a gente dá, né? Ela tem esse processo que leva em consideração tudo isso, tá? Bom, mas cada loja tem o seu regulamento. E cada loja vai tratar, então, essa primeira entrada com a estratégia que ele aprover, desde que respeitadas as estruturas nacionais e estaduais, aqueles chamar de mínimo, né, que a gente repassa para esses órgãos. Mas veja, isso eu tenho muito... não sei se o meu venerável está aqui, deixa eu ver se o Antônio ainda está aqui, mas o meu venerável, ele aprovou, né? Infelizmente, o meu ex-venerável Cid, que eu estou vendo aqui, ele não pôde aprovar porque teve a pandemia. Mas o nosso venerável, a gente, em 2017, quando eu fui venerável, a gente iniciou uma discussão em loja exatamente sobre metais, sobre joias. E a nossa discussão foi no seguinte sentido: a gente precisa tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso não é inédito, porque o GOB ele já faz isso, o Grande Oriente do Brasil já faz isso, porque o irmão que é demolei, até 24 anos, universitário, ele já tem uma taxa diferenciada.
A nossa loja, né, durante a nossa gestão, a gente começou a discutir um processo de ingresso, levando em consideração as dificuldades financeiras, levando em consideração a realidade, não vou nem falar de dificuldade, a realidade financeira. Exatamente. Né? A realidade financeira daquele valoroso membro da sociedade, que a gente entende que tem condições de ser maçom e que, por alguma questão, pode ter mais ou menos facilidade de arcar com aquele custo da joia. Então, nosso irmão Antônio, logo no início da gestão dele, a gente aprovou esse regimento, e no nosso regimento a gente criou, se não me engano, 4 ou 5 faixas que levavam em consideração uma série de requisitos que para a gente eram importantes. Então, nos parecia... tem loja, vou ser sincero, tem loja que cobra, sei lá, R$5.000, R$10.000 para o cara entrar, porque é uma loja que ela entende que ela tem que trazer um determinado tipo de irmão que, enfim, tem condições de pagar esse valor. Ok, a estratégia da loja, ela deve ter lá o entendimento dela. O nosso entendimento foi um pouco diferente. Né? Foi, na verdade, de enxergar a potencialidade. E veja, e tem uma maldade aqui também. Qual é a maldade que a gente pensou? Cara, às vezes facilitar a entrada desse irmão, a gente está falando de abrir mão, sei lá, de não importa quanto, vamos botar R$1.000 de uma vez só, mas se esse cara ficar 30 anos na loja, ele vai pagar uma mensalidade durante 30 anos, que, na verdade, é muito mais do que esse R$1.000 que ele não podia pagar de uma vez. Então, ainda tem essa maldade. Então, a gente teve essa discussão, foi uma discussão muito legal dentro de loja, realmente envolveu a loja, envolveu o que a gente queria como loja, e sabe o que foi mais legal? Tem um irmão do Gorge, que é o Clóvis, que é historiador, ele tem até um blog chamado Maçonaria Tupiniquim. Ele fez um estudo acadêmico sobre a União Escocesa. O TCC dele foi sobre a União Escocesa. E tem um trecho que é muito legal, que ele diz assim, né, que os nossos irmãos foram visitar o grão-mestre, que era um político muito importante, e ele não pôde ser recebido. Eles não foram recebidos pelo irmão por qualquer motivo. E aí o venerável se justifica em sessão dizendo: mas, meus irmãos, a nossa loja é uma loja de peixeiro. Você queria que eles fossem ser recebidos pelo grão-mestre, lá, pelo senador, sei lá quem é. Então, a nossa loja ela tem na sua origem uma loja de trabalhadores. Nossa loja, a União Escocesa, é uma loja que tem na sua origem uma loja de trabalhadores. Alguns dizem que é uma loja que tem sua origem nos trabalhadores da Estrada de Ferro, Santo André, não sei o quê. A nossa loja, a sua primeira sede, é na Rua do Sabão. A Rua do Sabão, o nome não é à toa, porque ali é onde vendia sabão. Então, assim, a nossa loja tem uma tradição de ser uma loja de trabalhadores. Né? Enfim, independente de ser ou não ainda hoje uma loja de trabalhadores, mas a gente, quando pensou nessa questão dos metais, né, das joias, a gente pensou em fazer uma lógica que pudesse tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Perfeito. Tá, obrigada pela sua explanação. Mais alguns companheiros querem fazer pergunta? Agora parece que não, Feitosa. Eu não vejo ninguém, Francisco Wilson, de mão levantada, nem aqui sem ser a mãozinha amarela, ou na tela mesmo, tá? Então, acredito que você pode dar continuidade. Eu estou enxergando aqui o meu irmão, o William, ele parece que quer fazer uma pergunta ao nosso irmão, verdade? Não, ele está dizendo que não. Okay. Então, por favor, dá continuidade à reunião, Francisco Wilson. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu convido a companheira Patrícia Leal para expor o certificado ao palestrante. Já está exposto. Muito Francisco bonito, Wilson. Hein? Olha, o Carlos Bruno. Parabenizar a Patrícia, olha, que trabalho bonito, hein? Desde o convite. Ela é uma profissional excelente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou imprimir e vou mandar através do Francisco Wilson para fazer chegar às suas mãos
ou, se você preferir, nós podemos enviar para o teu e-mail. Como você achar melhor. Manda, Francisco. O que for mais fácil para vocês, estou brincando. Para qualquer, olha só, para nós tanto faz. Eu posso mandar das duas formas. Manda pelo Francisco Wilson, para ele botar lá no saco de propostas e informações da minha loja. Tá bom, e posso mandar também pelo seu e-mail, se você quiser. Manda também. Tá Vou bom, adorar. tá? Então, eu agradeço. Não, Cleonice, se você me entregue, eu coloco no saco de proposta na próxima reunião nossa, na quarta-feira. O Francisco Wilson, aproveita e faz o convite a ele para participar da nossa reunião do dia 21, pessoalmente, para comemorar o seu aniversário. Você acha que eu já não convidei? Ele vai estar presente no nosso aniversário. Carlos Bruno, aniversário da Cleonice, e o meu aniversário. Nós fazemos praticamente no mesmo dia. E vamos fazer cada um 39 anos, tá? Olha que bondade, Carlos! Ele é mais novo do que eu. É 39 de Rotary. Mas, Carlos Bruno, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua brilhante palestra, e dizer que vários irmãos estão na sala, só que não quiseram usar da palavra, tá? E, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, e na quarta-feira vou levar o seu diploma especial e colocar no saco de proposta e informações, tá? E agora eu convido a todos para que tenham uma ótima semana e solicito que aplaudam a bandeira nacional. E que todos tenham uma ótima início de semana. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos pelo carinho. Obrigada a você também. Oi, Davi, obrigada aí pela tua presença também, tá? Foi ótimo. Não está me esquecendo, não, né, Davi? Davi, eu gostei desse cabelo branco que você pintou aí, hein? Essa tinta é boa, hein? É boa. Ele está super... E olha só, ele está queimadinho de praia, Francisco. Essa tinta branca